Registros em áudio, Jornadas das Letras Galegas 2018, em homenagem a Maria Vitória Moreno. Realização: Programa de Estudos Galegos, PROEG. Evento realizado na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Patrocínio: Xunta de Galícia. Mais informações sobre as falas nas descrições de cada link. Bom, obrigada, Lucia, aí por essas informações acerca da Maria Vitória Moreno, né? E eu não sabia que ela não era galega, que para mim desde sempre ela era, porque escreve em galego. Eu acho que você justificou muito bem. Aliás, ela própria se colocou muito bem, né, defendendo essa questão dos galego-falantes e da língua. O que eu acho interessante é que a gente está num momento assim de recuperação, né, da UERJ, e de alguma maneira as nossas jornadas que terminam hoje estão refletindo isso. Estávamos comentando há pouco tempo, antes do evento aqui na sala do PROEG. No ano passado tivemos um público muito pequeno, no ano retrasado estávamos em plena greve quando fizemos as jornadas de letras galegas. A única coisa que fizemos foi um ato lá embaixo, no hall dos elevadores, né, galego como resistência, UERJ como resistência, com a gaita de fole, os músicos galegos. Então e as pessoas passavam e tal, e a UERJ em greve, e a música de fole tocando, não é? A gaita de fole tocando, e foi um ato importante, mas de alguma maneira a gente precisava ter um momento assim com mais pessoas, né? Então eu estou assim terminando assim o evento com vocês, muito feliz de ter tido essa repercussão, né? Foram dias bem cheios, auditório cheio, inclusive à tarde que a gente tem, né? E o NUEG também o Fernando agora vai falar, o NUEG também tem uma importância nisso fundamental, porque a gente tem essa parceria já desde sempre, né, Fernando? Então, com a palavra Fernando, depois eu continuo a falar. Muito obrigado pelo convite de poder estar aqui com vocês hoje, né, para falar, pelo que eu vi o tema aí na programação, a memória dos 20 anos, né, do PROEG. Eu preparei alguma coisa escrita porque, na verdade, a gente não pode deixar de relacionar a história do PROEG com a história do NUEG. Exato. Eu diria até um pouco que o PROEG tem uma relação quase que filial com o NUEG, né? Porque Sim. a pessoa que teve a iniciativa de criar o NUEG é a mesma que teve a iniciativa de criar o PROEG, a professora Maria do Amparo Tavares Maleval. Então eu escrevi alguma coisinha, de quando eu vou me soltar aqui do texto, falar com vocês, e também dizer que é muito bom, muito agradável ver algumas pessoas aqui presentes que já fizeram nossos cursos lá, né? Já participaram conosco, ali a Lucia, que também já ministrou o curso lá conosco, né? Então eu digo assim, que a importância de se abordar um pouco da história do PROEG numa data tão importante para a língua e a literatura galegas, no dia em que se comemora hoje o Dia das Letras Galegas, como bem destacou a Lucia, em especial neste ano de 2018, em que se homenageia a escritora Maria Vitória Moreno. E eu vou repetir aqui, Lucia, a frase com que você quase terminou a sua fala, né? E a ideia que você proporcionou, ou seja, né, diz ela, a minha relação com a Galícia e a minha opção pela sua língua é simplesmente uma história de amor, né? Diz isso, então, a opção dela com o galego, pelo galego como uma língua de adoção, né, pode ser vista como fonte para a memória do PROEG, programa criado e instituído por brasileiros em uma universidade brasileira, pelo prazer do estudo e da divulgação da língua, da literatura e da cultura galega, né? Nós não ganhamos nada para fazer isso, né? Então é realmente eu costumo dizer também que é uma questão de amor por um trabalho que a gente começou a fazer, pelo qual a gente toma muito gosto, né? E aí fica viciado nessa questão dessa relação com a Galícia, né?
Bom, e destacar que os 20 anos do PROEG estão fortemente relacionados aos 24 anos do NUEG. Né? Somos um pouquinho mais velhos que vocês, né? Na Universidade Federal Fluminense. O fato de ambos os programas terem sido criados por iniciativa da professora Maria do Amparo Tavares Maleval, o NUEG de 1994 e o PROEG de 1998. Né? A iniciativa da professora Maria do Amparo de criar esses núcleos de estudos galegos decorreu de uma intensa pesquisa sobre o medievalismo galego, também designado galego-português. Ela, desde a época da graduação, depois na pós-graduação, ela buscou se especializar, né, nos estudos medievais, né, do galego-português. Maria do Amparo foi uma incentivadora de primeira linha dos estudos de literatura do período medieval da língua, tendo publicado vários livros sobre o tema, além de ter orientado na UF e aqui na UERJ inúmeras dissertações de mestrado e tese de doutorado. Ali mesmo sobre a mesa a gente já pode ver alguns livros de autoria dela, né, que resultaram desse trabalho realizado ao longo desses anos. A aproximação dela com as universidades galegas data do período em que, como professor do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculos da UF, foi convidada pela Universidade de Santiago de Compostela para ministrar cursos naquela universidade. Então, ela começa nesse período a sua aproximação com as universidades galegas. Como resultado desta aproximação, no segundo semestre de 1991, foi realizado um curso de extensão sobre língua e literatura galegas, ministrado pela professora Tereza Fandinho Barreiro, da Universidade lá de Santiago de Compostela, designada pela Xunta de Galícia para este fim. Ela veio aqui à UF, né, participar e ministrar este curso, realmente como uma embaixadora da Xunta de Galícia e no início dessa aproximação desse processo. No encerramento do curso foram realizadas as jornadas UF de Cultura Galega, cujas conferências foram publicadas em uma publicação lá do Instituto de Letras, o Caderno de Letras, foi o número 5 do Caderno de Letras, Aspectos da Cultura Galega. O sucesso dessas realizações motivou o Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, chefiado naquela ocasião pelo professor Domício Proença Filho, hoje membro da Academia Brasileira de Letras, né, a criar uma comissão para instituir um núcleo de estudos galegos. Concluídos os trabalhos da comissão, no segundo semestre de 1993, o departamento encaminhou ofício ao magnífico reitor, o ofício número 1/92, solicitando a norma de serviço para a instituição do NUEG. Em 1994, foi não apenas oficializado o núcleo de estudos galegos, né, por determinação ou designação do reitor, mas também assinado o primeiro convênio de colaboração entre a Xunta de Galícia e a Universidade Federal Fluminense, com a finalidade de fomentar e realizar atividades para a divulgação da língua, da literatura e da cultura galega em geral. São esses convênios que, na verdade, justificam, né, a existência tanto do NUEG quanto do PROEG aqui na UERJ. Né? Nesse mesmo ano foram realizadas as segundas jornadas UF de Cultura Galega, sendo os seus anais publicados em Santiago de Compostela pela Conselheria de Educação e Ordenação Universitária. Então já foi uma publicação feita lá na Galícia. A professora Maria do Amparo foi designada diretora do NUEG e coordenadora do convênio com a Xunta de Galícia. Na época, eu exercia a função de vice-diretor do Instituto de Letras da UF e fui convidado pela professora Maria do Amparo para a função de vice-diretor do NUEG. Lembro muito bem, eu estava lá na minha sala, ela foi lá conversar comigo, nós já tínhamos assim, uma relação de alguma proximidade pelo departamento, por alguns interesses de pesquisa, né? Ela foi me convidar, disse, olha, Maria do Amparo, eu posso até aceitar, porque você quer compor uma direção, faz parte, né, da própria organização e da própria existência do NUEG, mas neste momento eu não posso participar em nada com você, porque eu estou nessa função administrativa, né, de vice-diretor, e lá na UF nós temos por tradição de fazer uma direção compartilhada, direção e vice-direção. A diretora naquela época era a professora
Maria Regina Copchit de Barros, já falecida, infelizmente, era do setor de língua grega, e uma pessoa extremamente educada, uma mulher realmente finíssima, sabe, assim, extremamente acessível. Não sei se algum de vocês teve a oportunidade de conhecê-la, né? E então, quer dizer, a gente compartilhava a direção e dirigir, né, uma faculdade, numa universidade pública, em qualquer lugar não é fácil. Uma universidade pública tem as suas complexidades ainda, né? Bom, em 1998, com a aposentadoria da professora Maria do Amparo, passei a exercer a direção do NUEG e Maria do Amparo a vice-direção. Nós fizemos uma inversão, né? O reitor fez essa inversão. Em 2012, a vice-direção do NUEG passou a ser exercida pelo professor João Carlos Lagares, do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da UF, que esteve aqui ontem e fez a palestra para vocês. O João é um galego que veio para o Brasil mais ou menos em 2004, 2005, por força de uma paixão, né? Essas coisas que realmente, né? Ele conheceu uma brasileira na Universidade de Salamanca, onde ele trabalhava como leitor de galego lá em Salamanca, apaixonou-se pela menina e veio embora. Veio para o Brasil, se casaram, tem uma filha. Depois, infelizmente, parece que, né, por algumas razões particulares, se separaram. Mas é uma história de amor. E ele aqui, assim que ele veio para o Brasil, né, a gente nos procurou lá na UF e tive muito prazer de abrigá-lo, né, de oferecer a ele, assim, poder ministrar cursos, né, participar de publicações. E foi realmente, quer dizer, tem sido uma parceria muito construtiva, né? Hoje eu costumo dizer para ele que eu sou somente o diretor administrativo, o diretor acadêmico, ele que organiza, que promove as coisas, né? Eu posso dar algumas ideias, mas deixo por conta dele para realizar as atividades acadêmicas do NUEG. Bom, o NUEG, no desempenho de seu compromisso de divulgar a língua, a literatura e a cultura galegas, que é o nosso compromisso de acordo com o convênio, né, no âmbito da Universidade Federal Fluminense, tem desenvolvido intensa programação acadêmica, e aí nós oferecemos cursos de extensão, mini-cursos para a pós-graduação, promovemos, né, também ciclos de palestras, seminários, mesas redondas, projetando filmes seguidos de debates, publicando livros, editando CDs e concorrendo para que alunos e professores da UF venham a fazer o curso de galego para estrangeiros, também chamado curso de verão, em Santiago de Compostela, promovido pelo Instituto de Língua Galega e pela Real Academia Galega, sempre no mês de julho, né? Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de fazer esse curso. É uma experiência realmente muito rica, né? Muito interessante. Os cursos de extensão são oferecidos por semestre, em aulas semanais, alguns de 20 horas aula, outros de 10 horas aula. Nós não temos o leitorado, como tem aqui no ProEG. Então a gente tem que organizar os cursos de extensão para oferecer alguma coisa. Não temos turmas regulares, né? Alunos do curso de letras, né, que fazem as nossas disciplinas como eletivas, como acontece aqui. Os cursos lá são somente cursos de extensão. E já tivemos, né, vários professores galegos que ofereceram curso, lá entre eu citaria o professor Carlos Paulo Martinez Pereiro, né, da Universidade da Corunha, Francisco Singu, da Conselheria de Cultura e Junta de Galícia. Esse Francisco Singu teve uma relação muito forte com a Maria do Amparo, de pesquisador, né? Maria do Amparo, a gente teve assim, aprendeu muita coisa com ele sobre medievalismo, sobre o caminho de Santiago, né? Então ele produziu textos e com forte assim, orientação do professor Singu. Ainda recebemos lá a professora Maria Sol Lopes Martínez, da Universidade de Santiago, Lídia Fontoura, também de Santiago, e além, né, de algumas galegas que prestaram serviço aqui como leitoras, né, daqui do ProEG, a Beatriz Gradailha, não sei, o João, a Lucia Sandi, né, o Baltazar Penabal, Maria Belém Posada, Diego Bernal, e uma galega lá de Niterói, a Suzana Alvarez Martínez, que foi nossa aluna no Instituto de Letras, fez a pós-graduação, e é uma pesquisadora que conhece muito sobre a Rosalie de Castro,
Se vocês quiserem fazer alguma atividade sobre esta autora, né, assim, a parte mais importante, né, já esteve com vocês aqui, né? O Denis Vicente Rodrigues e ainda, né, 2 brasileiros que participaram lá, 3 brasileiros. O Reinaldo Valim, que é um poeta galego, já deve ter participado também de atividades com vocês aqui. Eu e a professora Leonila Maria Murinelli, que é autora do Amadis de Gaula, é o volume 7, né, se não me engano, da nossa coleção Estante Medieval. Os minicursos para a graduação têm sido oferecidos pelo Programa de Pesquisa Galego e Português Brasileiro, História, Variação e Mudanças, coordenado pelos professores Juan Carlos Lagares e Henrique Monteagudo. Já ministraram minicursos os professores da Universidade de Santiago de Compostela, o Elias Torres, a Elisa Fernandes Rey, o Francisco Duber, o Henrique Monteagudo e a Rosário Álvares, né? Estiveram lá. Esse é um trabalho mais por conta do João que organiza, e porque ele também tem atividade na pós-graduação lá no Instituto de Letras, ele que organiza e convida esses professores. Sobre as nossas publicações, né, que no PROEG se conhece bastante bem, e são publicações feitas pela Universidade, pela editora da Universidade Federal Fluminense, a EDUF, né? Foram 5 números do periódico Estudos Galegos, sob a coordenação da professora Maria do Amparo. O número 1 saiu em 96, o 2 em 98, o 3 em 2002, o 4 em 2004 e o 5 em 2007. Eu vendo ali em cima da mesa de vocês têm o volume 4 ou volume 5, né? Nós foram 5 números. São artigos de eminentes estudiosos brasileiros, galegos e portugueses sobre temas relacionados à língua, à literatura e à cultura, consideradas desde o medievalismo até a idade contemporânea. Há uns trabalhos realmente muito bons. Pela EDUF, de autoria da professora Maria do Amparo, foi publicada também a obra Maravilhas de Santiago, narrativa do Liber Santos Jacob, o Codex Calistinos, no ano passado, retrasado, no segundo semestre, ela deu um curso lá de extensão sobre este assunto. Foi muito interessante. E ainda pela EDUF, em 2006, em parceria com a PROEG, teve início outra coleção, a coleção Estante Medieval, que talvez seja, né, o nosso grande suporte acadêmico, né, que realmente é coisa que acho que teve mais assim, importância e uma repercussão maior do trabalho realizado, né? Então já foram 10 números publicados, já um 11º número, está meio enrolado lá, está meio enrolado lá na Edu. Você já fez a revisão, não fez? Até a última vez que eu falei lá com aquela menina, ela disse, não, professor, já fez a revisão, já devolveu, nós estamos fazendo agora a diagramação, vai voltar para uma outra revisão. Você chegou a fazer essa outra revisão? Está bastante complicada, né? Lá na EDUF as coisas eram muito simples, entendeu? Quer dizer, todo ano a gente publicava um volume da Estante Medieval. Uma coisa que começou em 2006 até 2014, né? Nós já tínhamos 10 livros publicados, né? 10 volumes publicados, 2014, 2015. Depois ficou mais difícil. 2015. Mudou o reitor e entrou um novo diretor para a EDUF, né? Com todo respeito por ele, é uma pessoa realmente, né, muito conscienciosa do que faz, eu gosto muito dele, que é Furanilo, mas a forma de trabalhar é diferente, né? O professor que era o diretor anterior, está faltando agora, fugindo o nome dele, ele fazia da seguinte maneira: Maria do Amparo e Fernando Osório a EDUF tem toda a confiança em vocês. Apresentem o projeto está aqui. Você apresentava no início do semestre, né? Preparem tudo, fica por conta de vocês, depois vocês me mostram o trabalho. Entendeu? Então a gente fazia tudo. A gente, né, já tinha, digamos, um convite feito a um autor, né? Normalmente um trabalho de pós-graduação, que era adaptado para uma publicação, né? O autor nos entregava por volta do mês de maio, junho, né, o material, a gente fazia a revisão, contratávamos alguém para fazer uma diagramação, fazíamos novamente a revisão, eu, Maria do Amparo, fazendo a revisão, e depois contratávamos uma gráfica,
A gente pagava por tudo isso, né? Então, com o recurso da PROEG, geralmente pagava-se a gráfica. Com o recurso do EG, nós pagávamos a revisão, diagramação e outras despesas que apareciam. E com isso a gente, sabe, quando chegava lá pelo novembro, dezembro, o livro estava pronto. Então fazíamos o lançamento no próprio ano ou no ano seguinte, né, até fevereiro, março, abril, até no máximo o Dia das Letras Galegas a gente fazia, já tínhamos o livro na praça, e falei a palavra aqui há pouco, agora está fugindo. Né? Lançamento do livro. Fazíamos lançamento, geralmente em alguma atividade, nem que fosse lá mesmo, na livraria da EDUF, né? Onde todos esses livros estão lá expostos para ver. Então era uma coisa mais simples. O professor Mauro era o diretor. O professor Aníbal, infelizmente, atrapalhou um pouquinho. Né? Bem, eu relacionei aqui os títulos, né? Mas eu acho que dispensa a gente falar isso, todo mundo já conhece, né? Os 10 volumes. Né? A gente destacaria alguns desses volumes, tá? Que eu acho realmente que foram trabalhos que tiveram uma repercussão muito grande. O primeiro, As Cantigas de Santa Maria, um estilo gótico na lírica ibérica medieval, do professor Bernardo Monteiro de Castro, da PUC, né? Da PUC de Minas Gerais. Né? Foi um trabalho que teve assim, realmente uma repercussão muito grande por ter sido o primeiro, ele fez palestra lá para a gente, foi muito bom. E destacaria também o segundo livro, do volume 2, As Cantigas de Dom Juan Garcia de Guilhard e Estudos Dispersos, do filólogo alemão Oskar Noblin. Para a gente produzir esse trabalho foi realmente, né, foi um trabalho assim, que envolveu a professora Yara Frateschi, né, lá de São Paulo. Teve que pagar um tradutor, porque muitos desses textos estavam em alemão, eles não existiam em português. Então, foi realmente, quer dizer, uma edição que nós não tínhamos aqui em português, dessas cantigas, né? E nem os estudos dispersos do Oskar Noblin, entendeu? Então, realmente foi um trabalho que, assim, de muita profundidade acadêmica, envolveu muita gente. Se vocês conhecem o volume, é um volume talvez o mais grosso de todos, com uma quantidade maior de páginas da estante medieval. Eu destacaria também o volume, acho que é o 5, é o 6. O Cancioneiro del Rei Dom Diniz e Estudo Disperso, do filólogo Henry Lang. Esse também deu muito trabalho. Tivemos que fazer várias traduções também, porque havia muitos textos em inglês que não existiam em português, né? E também contamos com a colaboração da professora Yara Frateschi e da outra professora, companheira dela, a Lênia Márcia, exatamente, que colaboraram muito conosco. Nós tivemos o prazer de convidá-los para vir para o lançamento do livro, fizemos lá na UF, e da mesma forma, né? O PROEG realmente pagava as despesas de gráfica, porque era o espaço que vocês tinham para gastar, né? Porque a gráfica apresentava uma nota fiscal e vocês podiam, né, apresentar aqui na contabilidade da UERJ. E a gente ficava com as outras despesas. Foi realmente muito bom. E talvez pudesse destacar também aqui o livro Os Cavaleiros que Fizeram as Cantigas, Aproximação às Origens Socioculturais da Lírica Galego-Portuguesa, do professor José Souto Cabo, lá da Universidade de Santiago de Compostela. É um livro realmente que tem uma pesquisa, né, muito profunda sobre, né, a origem, as famílias desses cavaleiros. Ele foi longe na Idade Média para buscar quem eram, né, os pais Soares, né, quem são esses caras, né? E vários outros, o Martim Kodax, de onde que ele veio, quem é a origem dela. E foi vendo que muitos desses trovadores galegos eram de famílias lá do sul da França, de várias outras regiões da própria Península Ibérica. Né? Então, um trabalho realmente de muita profundidade. Claro, sem desmerecer a qualidade de nenhum dos outros trabalhos, mas eu destacaria esses três realmente como trabalhos assim, que tiveram uma repercussão maior. Né?
o meu termômetro dessas publicações é o professor Evanildo Béchar, que é talvez o nosso maior filólogo, né, vivo, mesmo, né, o filólogo da Academia Brasileira de Letras. Ele dá uma importância assim, excepcional. Constantemente ele me liga e fala assim, olha, você pode me trazer mais uns exemplares desse volume tal, principalmente do Henri Lang, do Oscar Nobile, esse do Solto Cabo, e mais uns 3 ou 4 que ele está sempre pedindo, que eles vão receber algum professor, algum filólogo estrangeiro aqui na academia ou em universidade, e ele vai participar, então ele faz questão de presentear, de oferecer um exemplar dos nossos livros, né, para essas pessoas. Sem falar que agora ficou mais difícil por causa da contenção da despesa. Mas o livro, por exemplo, do Nobile, nós mandamos para mais de 80 pessoas no Brasil e na Europa. Do Brasil foi aí uns 10 mais ou menos, uns 70 foram para a Europa. Além de que, eu me lembro que nessa ocasião, eu fiz uma viagem a Portugal, fui a Galícia também para uma atividade lá em Santiago, que eles nos convidaram. Eu levei uma mala cheia de livros. Minha mulher reclamou para por causa do peso, sabe? E saí distribuindo. Isso porque de uma relação que o Béchar me pediu e a Yara Frateschi pediu também. Você vai, então leva um exemplar, fulano, cicano. Inclusive o professor Aníbal de Castro, né, que morava no lugarzinho ali na periferia de Coimbra, ele era professor da Universidade de Coimbra, já faleceu, né? Eu fui à casa dele, custamos a beça para achar a casa dele, mesmo usando o GPS do carro que nós alugamos, custamos para achar. Mas foi uma coisa muito prazerosa, só que ele não pôde me receber, porque ele estava muito doente. Quem me recebeu foi um neto dele, ele agradeceu demais o livro, e depois ele recebi uma carta dele, ainda conseguiu escrever, agradecendo o livro. Então, essas coisas que gratificam muito o trabalho da gente, sabe? Essa repercussão, esse efeito que a coisa produz, né, no meio acadêmico, não só no Brasil, como também no exterior, né? Bom, tivemos ainda aqui, né, alguns livros, né, o Política da Norma e Conflitos Linguísticos, organizado pelo Schwann e o Marcos Painho, né? Também um livro dele, Galego-Português e Português Brasileiro, Galego, Português Brasileiro, História, Variação e Mudança, também por ele, organizado pelo Schwann e pelo Henrique Monteagudo. E 2015, nós nos dedicamos, 2016, nos dedicamos, foi um trabalho que só nós fizemos lá, já não tivemos a parceria do PROEG, de publicar 2 livros da professora Dalma Nascimento. Dalma Nascimento é uma professora aposentada da Federal do Rio de Janeiro e talvez a maior conhecedora da obra de Nélida Pinhon entre nós, né? Nélida Pinhon, não sei se você deve conhecer, né? É uma escritora brasileira, é membro da Academia Brasileira de Letras, mas de ascendência galega. Então, ela tem uma relação muito forte com a Galícia, está sempre lá. O trabalho dela é muito reconhecido pelos galegos, ela já foi premiada assim por todas as universidades galegas, pela Junta de Galícia, Real Academia Galega, né? E também lá na Espanha, né, pelas universidades espanholas, de Madrid e tal. Então publicamos 2 livros da professora Dalma Nascimento em 2016, em 2015, como é que está? Nélida Pinhon, Nos Labirintos da Memória. E em 2016, Nélida Pinhon, Entre Contos e Crônicas. Esses 2 são os 2 primeiros volumes de um projeto da professora Dalma Nascimento de publicar 5 livros. Ela já tinha 4 deles escritos quando a gente fez a publicação, já estava elaborando o 5º, né? Todos sobre a obra de Nélida Pinhon. Depois ela publicou mais um por conta própria, a própria Dalma Nascimento, publicou mais um, não lembro agora o título dele, eu tenho até lá em casa, e estava para publicar os outros 2, inclusive um pela Academia Brasileira de Letras. A própria Nélida estava, né, se esforçando lá na academia para fazer
essa publicação pela academia. E isso nos gerou assim uma oportunidade excepcional. No ano passado, em agosto de 2018, nós tivemos lá na Universidade Federal, lá no Instituto de Letras, na Fluminense, um dos eventos assim mais marcantes de todos que nós já realizamos lá. Nós convidamos a Nélida, ela foi lá participar conosco de um evento. O nosso auditório lá, o auditório maior que nós temos, que é o Auditório Macunaíma, ficou super lotado de alunos, professores. Nós fizemos assim um convite bastante extenso para muitos colegas, né? E muita gente que eu sabendo, divulgamos isso na internet, muita gente que admira não só a Nélida Pinhon e também a Dalma Nascimento, compareceu. Ela é uma criatura realmente maravilhosa, viu? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvi-la, sabe? É uma pessoa alegre, muito acessível, um discurso super organizado, com muito senso de humor, né? Então, foram 2 horas falando e a gente rindo, entendeu? Assim, brincando. E a gente vê, né, a relação dela, destacou muito a relação dela com a Galícia, sabe? Foi realmente assim, um momento formidável, muito bom. Além disso, a gente também tem já produzimos 4 CDs lá, em convênio com nossas parcerias lá na Universidade Federal Fluminense, né? Com o conjunto de música antiga, com o conjunto Longa Florata, né? São CDs que nós produzimos lá. O conjunto de música antiga, também não sei se vocês conhecem, né? É um conjunto da UF. Os músicos são professores e funcionários da Universidade Federal Fluminense. Aliás, a universidade mantém uma orquestra, né? Os músicos da orquestra são funcionários da universidade, a Orquestra Sinfônica Nacional, se não me engano é o nome dela. E o curso de música antiga faz um trabalho muito interessante sobre músicas medievais, entendeu? Então, inclusive usando os próprios instrumentos medievais para reproduzir essas músicas. Então, vários desses CDs, né, são cantigas de Santa Maria, cantigas de Martim Kodáx, né, é porque essas cantigas, vocês devem saber, ou se não todas, ou quase todas, havia o texto escrito e a pauta musical. Então, eles, né, sabe-se como é que era a música, na melodia, pela pauta musical. Bom, então é isso, né, esse trabalho, a gente, né, e só para fechar aqui, para dizer que essas coisas todas que eu falei para vocês aqui, vocês podem ver no nosso site. E há 2 anos nós criamos o nosso site, né? É o www.noeg.uf.br, né? Onde vocês podem encontrar muito mais informações sobre o NUEG. E nesse trabalho nosso, né, junto com o PROEG, de realizar essas atividades. Muito obrigado. Eu falei demais. Bom, eu só vou justificar aqui que a professora Maria do Amparo, né, deveria estar aqui nessa... Infelizmente ela não pôde estar porque ela marcou uma viagem, chegou ontem, mas a viagem internacional, a Amparo está com labirintite e ela ficou muito insegura de vir, então pediu 1000 desculpas, né, o fato de não poder estar presente. E, enfim, para falar um pouco da memória do PROEG, né, na verdade, apesar de eu ter 22 anos de UERJ, né, e ter acompanhado até relativamente a criação do PROEG, eu só me aproximei efetivamente, né, do PROEG nos últimos 6 anos. Então a minha memória é muito curta, né, nesse sentido. Acho que a Amparo seria uma pessoa fundamental para falar justamente desse início, da criação, etc. É lógico que, como professora da casa, né, o PROEG foi criado ligado ao Departamento LIPO, né, ao Instituto de Letras, com a assinatura também, ato do reitor, em 98. Eu me lembro disso, foi uma atividade muito importante, e esse início a gente teve o núcleo de música antiga da UF, e teve essa marca muito da Idade Média, né? Eu acho que a pesquisa da Amparo, né? A Amparo é uma medievalista conhecida, né, internacionalmente, então essa ligação primeira com a Galiza, com a cultura galega, teve esse viés, né, da literatura medieval e etc. O Fernando até falou, né, da Estante Medieval, que é uma publicação importante,
E esse traço, né, ele continua até hoje, né? A gente tem dentro, quer dizer, o primeiro dia aqui das nossas jornadas, nós tivemos um dia de medieval, não é? Eu acho que a Amparo deixou herdeiros aqui, né? O trabalho dela. Um legado importante. Um legado importantíssimo que deve ser levado adiante. Agora, realmente, a gente também procurou, porque o meu trabalho, né? Eu sou de literatura portuguesa e trabalho, né, essa conversa contemporânea, eu trabalho com a literatura contemporânea junto com outras literaturas, né? Então a gente procurou trazer alguma coisa também da literatura contemporânea, e aos poucos esses núcleos vêm aparecendo. Eu tive um bolsista que infelizmente não foi adiante no mestrado, né? Bolsista não, um mestrando, que estava trabalhando com a obra agora não me recordo o nome, de um autor contemporâneo, vou me lembrar, fugiu agora, né? Vi a própria Tayane, que foi minha também bolsista, né? Também trabalhando com literatura contemporânea, então a gente aos poucos vem tentando, também uma coisa que é interessante aqui no PROEG é que às vezes o leitor também dá, né, as diretrizes do que está sendo pesquisado, né? Quando nós tivemos aqui o Denis Vicente, que tem um trabalho, que tinha uma pesquisa, né, ou tinha interesse nos estudos de língua, foi o leitor anterior Exatamente, assistiremos ao vídeo aí do Diego e do Denis, foram importantes leitores aqui, né? Como a Lucia está sendo assim, fundamental. Eu tive muita sorte nesses últimos 5 anos de ter trabalhado estreitamente com leitores muito comprometidos, né? Assim, tanto o Diego quanto o Denis e a Lucia, mas cada um com a sua, né? Eles têm trabalhado nesse sentido de promover a cultura, a língua e a literatura galega, mas, por exemplo, o Denis trabalhou muito com a questão da língua, então a gente começou a ter, né, e trazendo também o João, essa aproximação mais, ou esse interesse maior pelas discussões linguísticas. E na época fizemos até aqui, numa das jornadas, trouxemos o Marcos Banhos esteve ontem aqui também, mas não falou. Trouxemos o Dante, né, que é um professor que trabalha também um pouco nessa discussão do galego, do português, do portugalego, né, enfim, dessa nova nomenclatura do que seria, né, o galego, da galeguia, e isso foi um momento importante. Agora, a Amparo, ela realmente deu essa marca, né, do medieval, foi uma pessoa fundamental aqui, e quando saiu, teve essa generosidade, né, quer dizer, a gente tinha de levar o trabalho adiante, e ela falou: Cláudia, você que se aproximou, né, e tal, você tem de continuar. Então, foi um pouco meio que, um pouco por acidente, um pouco por aproximação, também do meu interesse, especialmente com a literatura contemporânea, que eu fui, né, continuando esse trabalho aqui com a Amparo, mas num momento assim, muito difícil, né, porque justamente quando eu peguei essa coordenação, a gente estava já começando essa crise do Estado, foi em 2012, 2013, essa crise começou a se apontar, né? E na verdade foi difícil a gente levar, até fazer atividades, né, um pouco maiores. A gente teve muitos projetos, muitas ideias de fazer extensão e tudo mais, mas às vezes não conseguia levar adiante, né? Enfim, o Fernando sabe muito bem disso, a questão do trabalho burocrático não é fácil, né, porque a gente também se depara com os limites da própria universidade, e a gente tem de levar esse trabalho mais burocrático à frente. Não só no âmbito interno das nossas universidades, como também no âmbito externo, do pessoal lá da Junta. Exatamente. Inclusive agora, até a Junta, né, tem uma outra orientação com relação às publicações. Acho que a publicação do Henrique vai ser uma das últimas, né, em língua portuguesa somente. É lógico que vai ter coisas em galego, citações, mas agora a Junta tem uma orientação para que as publicações sejam metade em português, metade em galego. Isso vai ter que fazer com que a gente repense a questão quase que inviabiliza
iniciativa de publicação. Exatamente. Ou pensar agora não mais na estante medieval, mas talvez em obras de ensaios, né, com professores galegos e professores brasileiros, não é? E aí a gente pode ter a medida dessas coisas. Né? Exatamente. Então, enfim, a gente vai lidando um pouco com essas mudanças, isso talvez não interesse tanto a vocês, né, mas para falar um pouco dessa questão da memória, né, também passa por isso, até porque o que eu ia falar vai muito ao encontro do que o Fernando falou, dos grandes momentos que nós tivemos aqui. Infelizmente não conseguimos trazer a Nélida ainda, tentamos, mas foi difícil, a agenda complicada, não é muito simples não, eu acho que Dalma é porque tem muito contato com ela. Eu me lembro, Cláudia, que na época que ela combinou tudo para ir lá, morreu o cachorrinho dela, o cachorrinho da Nélida. Ela ficou abalada, um cachorro pela qual tinha uma afinidade, ela quase que não foi por causa da morte do cachorro, mas conseguimos superar esse problema, ela foi. Exatamente, mas tivemos grandes momentos aqui com a música galega, com a música medieval, né? Também com a Rosário Álvares, com Henrique Monteagudo, enfim, fizemos por 2 vezes um convênio direto com a Universidade da Corunha, né, da qual a Lúcia é oriunda. Trouxemos os professores de lá também, em 2 momentos importantíssimos aqui, fomos para lá. Então, esse trabalho acadêmico às vezes esbarra em certos problemas, né? Quando não é a UERJ passando por uma crise, né, é uma certa mudança nas estruturas que faz com que as coisas fiquem um pouco emperradas. Mas nós vamos azeitando, né, à medida do possível, o trabalho e... Você fez uma referência de que talvez as coisas que estamos dizendo que não interessa tanto ao pessoal, não sei. Não sei. Eu já sou aposentado, eu estou aí com força de uma... Entendeu? É preciso preparar a nova geração de brasileiros para pouco a pouco já começando a pensar na possibilidade de não deixar que esses programas morram, desapareçam. Essa vai ser uma ideia. Exatamente, a gente precisa de ter continuadores. Eu tenho conversado isso com alguns colegas, como o Henrique, alguns colegas do meu setor. Eu não quis falar a minha idade para não ficar apavorado. E, enfim, era basicamente isso, porque senão eu vou acabar repetindo um pouco o que o Fernando falou, mas enfim, eu estou muito feliz de ter tido um período muito interessante aqui. Hoje a gente termina o trabalho, à tarde teremos um dia mais festivo, né, uma tarde mais festiva ali no espaço dos quiosques, não é? Com uma certa chuvinha, eu acho, como lembrou a Luzia, no clima galego, não é? Mas eu sempre que vou à Galícia, eu só encontro o sol. Eu não encontrei essa chuva. As 3 vezes que fui, eu sempre com sol. Então, a chuva galega ainda não... E diz a Lúcia que são os cariocas levando o sol para a Galícia. Mas eu acho a Galícia ensolarada, sempre me transmite alegria, apesar de todas essas questões que Lúcia aqui mencionou, do franquismo, da resistência dos galegos, mas me parece sempre um povo muito festivo, né? E essa alegria é contagiante. É isso.